Era uma manhã tranquila em Waukesha, Wisconsin, até que um ciclista encontra uma menina de 12 anos rastejando toda ensanguentada. Ela tinha sido esfaqueada 19 vezes e os agressores eram suas melhores amigas. Quando a polícia chega no local, a explicação é ainda mais absurda. Fizemos isso para agradar ao Slenderman. Você conhece o Slenderman? Um homem alto, magro, sem rosto, braços longos e traje preto. Uma figura que parece saída diretamente de um pesadelo. Só que não nasceu de nenhum livro antigo, nem de uma lenda centenária. Ele nasceu na internet. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos e ative o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Em 2009, no fórum Something Awful, um usuário chamado Victor Surge, seu verdadeiro nome é Eric Knudsen, criou duas imagens manipuladas. Na primeira foto, um grupo de crianças em um parque. Uma foto inocente como tantas outras. A foto estava em preto e branco e lá atrás, quase escondido, estava ele. Alto, magro, com um terno preto alinhado e um rosto sem nada. Sem olhos, sem boca, sem expressão. Na foto tinha uma legenda ainda mais assustadora. Nós não queríamos ir. Não queríamos matá-los, mas o silêncio persistente e os braços compridos nos aterrorizavam e confortavam ao mesmo tempo. 1983, fotógrafo desconhecido. Presumidamente morto. Essa legenda dava um tom ainda mais bizarro à imagem. Já na segunda foto, havia mais crianças. Um cenário simples, lembrando uma escola ou um parque. Tem uma criança subindo num escorrega e algumas em círculo em volta da mesma figura alta e magra. Mas dessa vez ele parece ter tentáculos. Eu achei essa foto ainda mais bizarra. E de novo, a legenda. Uma das duas fotografias recuperadas do incêndio na biblioteca de Sterling City. Notável por ter sido tirada no mesmo dia em que 14 crianças desapareceram e pelo que é conhecido como o Slenderman. O fogo na biblioteca ocorreu uma semana depois. Fotografia real confiscada como evidência. 1986. Fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde junho de 1986. O fórum, que tinha o foco em comédia, estava fazendo um concurso. O objetivo era pegar uma imagem comum, qualquer, e dar um ar de terror e suspense. Gente, de uma brincadeira na internet começou a lenda digital mais famosa do mundo. O Eric ganhou o concurso e daquelas imagens nasceu um viral, uma mitologia que ele nunca imaginou criar. Fóruns, creepypastas, fanarts, cada fã adicionava um detalhe novo. A lenda ganhou força. A série Marble Runnets, no YouTube, transformou o Slender em perseguidor silencioso de jovens. O jogo Slender, The Eight Pages, de 2012, fez milhões de jogadores correrem por uma floresta escura, coletando páginas, enquanto a presença do Slender se aproximava a cada passo. Eu até baixei esse joguinho, tá? E é bem assustador. E como toda boa lenda urbana, o Slender também chegou ao cinema. Em 2018 foi lançado o filme Slenderman, dirigido por Sylvan White. A trama acompanha um grupo de adolescentes que tenta invocar a criatura e eles acabam sendo perseguidos por ela. Entre os fãs surgiu até um termo, Slender Sickness, que supostamente é uma doença que causa tosse com sangue, náuseas, vômitos, paranoia e exaustão extrema. Essa doença afeta aqueles que são perseguidos pelo Slenderman. Era um jogo coletivo. Muitos fingiam que o Slender era real, mas todos, ou melhor,
a maioria das pessoas sabiam que não era. Porém, para os jovens mais vulneráveis, a fronteira entre ficção e realidade começou a se desfazer. Com o crescimento da lenda, começaram a surgir relatos de pessoas que juravam ter visto o Slender Man. Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e até aqui no Brasil. Alguns brasileiros dizem ter visto figuras altas e sem rosto em estradas desertas, corredores de casas antigas ou janelas escuras. Há até quem associe pinturas rupestres da Serra da Capivara, no Piauí, à imagem do Slender. Mas atenção, nada disso tem comprovação, tá, gente? Por favor. São relatos de fóruns, creepypastas e comunidades online. Histórias que mostram a força do mito, mas que continuam sem nenhuma evidência real. Mas a tragédia que vem a seguir foi sim muito real. Agora vamos voltar para a manhã de 31 de maio de 2014, a narração do início do vídeo. Peyton Lutner era amiga de Morgan Geyser, desde a 4ª série, e Morgan era obcecada pelo Slender Man. Segundo ela, eles se comunicavam por telepatia. Outra menina começou a andar com elas, Anisha Wire. Todas elas tinham apenas 12 anos de idade. Morgan e Anisha começaram a se interessar pelo Slender Man e ficaram cada vez mais obcecadas por ele. Já a Peyton não se interessava muito por isso. Ela era uma menina mais sociável e gostava de coisas normais de uma menina de sua idade. Morgan e Anisha juntas começaram a planejar um sacrifício para satisfazer o Slender, que na cabeça delas pedia um sacrifício. A ideia era manter a segurança delas e da família, pois aquela criatura ameaçava a família delas. Outro motivo alegado pelas meninas era provar que o Slender era real. E a vítima escolhida foi justamente a amiga Peyton. Naquele fim de semana, Morgan completava 12 anos e chamou a Peyton e a Anisha para dormir em sua casa. E aí ela pediu para a mãe, para fazer uma noite do pijama com as amigas. Foi uma noite comum, pizza, jogos, risadas. Peyton não desconfiava de nada. O plano inicial era matar a amiga enquanto ela dormia, mas isso acabou não dando muito certo. Na manhã seguinte, elas foram ao parque. A Morgan tinha pegado uma faca de casa e mostrou isso para Anisha. As duas chamaram a Peyton para um banheiro público e atacaram a menina. Mas não com a faca. Elas jogaram a amiga contra a parede do banheiro, mas ficaram nervosas e não fizeram mais nada. A Morgan ficou muito nervosa e não parava de chorar. Enquanto isso, a Peyton não entendia o que tinha acabado de acontecer ali. Uma coisa bizarra aqui é que a Anisha consolava a amiga como se ela fosse um gato. Guarde bem essa informação. Então a Morgan se acalmou e as três caminharam até o David's Park, um bosque atrás de um campo de beisebol. No bosque, a Morgan e a Anisha sugeriram brincar de esconde-esconde. Então a Morgan empurrou a Peyton no chão e, incentivada por Anisha, esfaqueou a amiga 19 vezes. É isso mesmo, gente. 19 vezes. Braços, pernas, tronco. Uma dessas facadas passou a milímetros de uma artéria vital. Ela teve o seu fígado e estômago perfurados. Peyton implorava, mas Morgan continuou. Depois as duas disseram para a amiga para ela ficar ali deitadinha, porque assim o sangue sairia mais devagar. E foram embora dizendo que iam buscar ajuda, mas deixaram a Peyton e sumiram. Elas acreditavam que agora seriam aceitas pelo Slender Man e que poderiam viver em sua mansão escondida na floresta. As duas fizeram tudo para satisfazer o personagem, que para elas era muito real. Assim elas estariam protegendo suas famílias e passariam a viver na mansão dele. Gente, que loucura, né? E tem mais. As meninas chegaram a levar pertences pessoais como se nunca mais fossem voltar para casa, incluindo fotos da família. Sozinha e gravemente ferida, Peyton rastejou até uma ciclovia próxima.
Um ciclista encontrou seu corpo ensanguentado e chamou ajuda. Ela passou por uma cirurgia de 6 horas e sobreviveu. Claro que isso deixou a menina com um trauma gigante. Mais tarde, em 2019, ela contou em entrevista que dormia com uma tesoura embaixo do travesseiro com medo de ser atacada. Enquanto isso, Morgan e Anisha caminharam aproximadamente 8 quilômetros e foram encontradas 5 horas depois, andando perto de uma estrada. Elas ainda estavam com a faca usada no crime na mochila e disseram que estavam indo para a mansão do Slender. Detalhe, a suposta mansão ficava a mais de 250 quilômetros de distância do local que elas foram encontradas. Quando foram presas, contaram tudo. O tribunal precisava decidir como julgar as 2 crianças, que só tinham 12 anos, que cometeram esse crime brutal, mas estavam presas em um delírio. Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce. Ela relatou que tinha alucinações visuais e auditivas. Tinha 2 amigos imaginários, Meg e Sev. Ela via frequentemente um homem que tinha cor de fumaça e tinta, e ela o chamava de It. It, a coisa. Ela via It em espelhos e se movendo pelos cantos. Segundo agentes penitenciários, Morgan fingia ser um gato. Lembra do detalhe que eu falei sobre a Anisha acariciar a Morgan como se fosse um gato? Pois é. Ela criava formigas como animais de estimação. E pasmem, ela conversava com o Slender Man, com o Severo Snape, ele mesmo, pessoal, o professor lá da arte das trevas do Harry Potter, conversava também com o Lord Voldemort, além de uma das tartarugas ninjas mutantes. Das tartarugas ninja, sabe? Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. Ela conversava com um desses. Gente, que coisa. Ela foi julgada como adulta e acusada de tentativa de homicídio em 1º grau. Em 2017, ela se declarou culpada, mas fez um acordo e não foi submetida a julgamento. Ela concordou em passar por uma avaliação psiquiátrica mais profunda que determinaria o tempo de sua internação em um hospital psiquiátrico. Ela foi sentenciada na pena máxima, que foi de 40 anos a perpétua, que na verdade é uma pena indeterminada, onde ela tem um mínimo de anos em tratamento psiquiátrico em uma clínica estadual, até que ela esteja apta a voltar ao convívio social. Anisha também foi declarada inocente por problemas psiquiátricos com delírios compartilhados e transtorno de adaptação. Ela fez um acordo e se declarou culpada e teve a pena de 25 anos a prisão perpétua. Era o mesmo esquema da Morgan. Ela ficaria internada até se curar. Em março de 2021, Anisha, que estava com 19 anos, alegou por meio de uma carta que estava arrependida de seus atos e se sentia apta a voltar ao convívio social. O juiz autorizou sua liberdade, mas ela segue sob vigilância e monitoramento. Em 2025, depois de algumas tentativas, Morgan, que já está com 22 anos, conseguiu a aprovação para a liberdade condicional supervisionada. Em resumo, ela será encaminhada para uma casa comunitária onde será monitorada. O problema é que a justiça ainda não encontrou um lugar adequado e que aceitasse ela. Então, ela segue internada até que isso seja resolvido. Gente, essa história é muito tensa e perturbadora. Eu sabia da existência do Slenderman, mas eu não sabia de todos esses detalhes, né? Até porque essa figura dele lá com aqueles braços compridos e sem cara é bem comum de se ver. O Slenderman nasceu como uma brincadeira coletiva e encontrou terreno fértil em mentes frágeis. E mostrou o poder que uma narrativa pode ter, de transformar pixels em medo e medo em violência. No fim, a pergunta que fica é: onde termina a ficção? E onde começa a realidade? Gente, que bizarra essa história, né? Meu Deus! Por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do meu conteúdo. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.